Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo nosso site em Rádio Bom Jesus, a Rádio Bom Jesus 1170 ou Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: quais são as possibilidades e perspectivas para a Copa FIFA de 2018 que terá início nesta semana? Já se passaram 4 anos ou quase isto, porque a data daquele fatídico jogo foi 8 de julho de 2014, desde que o Brasil levou aquela goleada vergonhosa da Alemanha por 7-1, deixando o orgulho nacional ferido. Mas o ressentimento da torcida, com os jogadores e, sobretudo, com a comissão técnica da nossa seleção, teve justificados motivos. Além do desempenho pífio do nosso Scratch, que era tido como um dos favoritos ao começar o certame, perdemos jogando em nosso próprio território enquanto sediávamos a competição. E o pior que tudo, repetindo no estádio do Mineirão o mesmo vexame que já havíamos dado em 1950 no Maracanã, quando teria sido suficiente apenas um empate para sermos os campeões do mundo pela primeira vez na história do nosso futebol. Reconheçamos que a decepção dos brasileiros foi idêntica numa e noutra Copa, mas também que o vexame foi maior em 2014 do que em 1950, pelo disparate do placar no jogo com a Alemanha e porque na partida contra o Uruguai estávamos pelo menos disputando a final. Mas também há diferenças no clima da torcida desses dois campeonatos para este de 2018. Naquelas duas Copas de futebol, havia um clima de já ganhamos, de já somos campeões e o caneco é nosso, algo que positivamente não estamos vendo agora, não só porque ninguém parece querer apostar nessa história de vitória certa e garantida, mas também porque os brasileiros têm fundados motivos para não estarem comemorando coisa alguma. De razões econômicas a razões políticas, além das práticas execráveis de políticos e governantes de todas as esferas e poderes, que atingem e ferem de morte, sobretudo, os trabalhadores, os pequenos e médios empresários, bem como aqueles que fazem parte das classes C, D e E, há muitas causas para que a maior parte da população não esteja no clima de festa nacional que costuma ser a participação do Brasil nesses campeonatos da FIFA. Essa Copa de 2018 tem tudo para não ser das mais vibrantes, apesar da tentativa perceptível de alavancar esse clima que vem sendo feito pelas redes de televisão que compraram os direitos de transmissão dos jogos. Porque além da crise que afeta os brasileiros, a Rússia não tem no futebol um dos seus esportes preferidos. E a seleção daquele país, cá para nós, também não está com nada. Também foi há 4 anos, por motivos idênticos aos de hoje, que recebi no estúdio de entrevistas da Rádio Bom Jesus 2 especialistas neste assunto de futebol e Copa do Mundo, com a diferença de 2 dias, porque, na verdade, aquele programa foi levado ao ar no dia 10 de junho de 2014. Naquela oportunidade, como agora, o Ponto Facultativo recebeu nesta bancada o comentarista e narrador esportivo Jaime Luiz de Egídio e o radialista e comentarista esportivo, que também é pedagogo e professor, Léo Carlos de Egídio. Pai e filho, que além de uma estreita ligação pelos vínculos familiares e do coração, também são profundamente ligados pelo seu interesse e amor ao futebol. No comando do Show da Manhã e retaguarda técnica desta edição está o meu parceiro radialista Alexander Sullivan. Bom dia, meus caríssimos amigos, sejam muito bem-vindos ao Ponto Facultativo e obrigado por sua participação no programa de hoje. Bom dia, Jaime Luiz. Bom dia,
Fontinelli, bom dia, ouvintes, né, que estão ligados conosco, curtindo, né, o ponto facultativo. Bom dia, Léo Carlos. Bom dia, professor Wagner, bom dia, ouvintes da Rádio Bom Jesus, bom dia, Jaime Luiz, bom dia, Alexander Sullivan, e obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar de volta a esta bancada. Prazer é todo meu, com certeza. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa por uma apreciação genérica de vocês dois acerca daquilo que mencionei nas palavras de abertura do programa ainda há pouco. Vocês também percebem esse pouco ou quase nenhum entusiasmo dos brasileiros pela realização da Copa do Mundo de 2018? Ou eu é que não estou frequentando muito bem os ambientes certos? Jaime Luiz, em sua opinião... O Wagner, você tocou num ponto correto. Eu estou observando isso também. O interesse não é muito grande, não. Primeiro porque você andando pela cidade aqui de Bom Jesus, eu não vi nada de enfeites, igual foram outras Copas, pelo menos até agora. Não sei se até no dia da estreia do Brasil, domingo, se alguém... vai fazer isso, mas não estou acreditando muito não, que o interesse está sendo muito pouco. Você tocou aí num sintoma muito interessante. É comum nas Copas, e nos dias que antecedem o início da Copa, você vê as pessoas pintando o muro com temas relativos à Copa, pintando o chão, o asfalto, as ruas se reúnem, compram material, colocam bandeirinha, e você chamou atenção para um fato que eu também observo isso lá em Campos. Não existe ninguém pintando a rua, pintando o muro, decorando, falando em Copa, coisa nenhuma. Colocando bandeirinha, colocando bandeirinha, nada. Agora, você acha que isso é o resultado das nossas dificuldades políticas e econômicas, ou porque ainda estamos escaldados daquele vexame de 2014? O Wagner, primeiramente pelo vexame e sequencialmente pelo que vem acontecendo aí no país. Acho que o futebol é uma coisa à parte, mas tá tocando muito no coração do torcedor, né, essas dificuldades que estamos passando. Quer dizer, você acha que são as duas coisas? Quer dizer, tanto a lembrança de 2014 nos deixa um pouco sem ânimo, sem entusiasmo. Sem uma vibração, mas também tem a situação de crise que nós estamos vivendo no país. Verdade, o lado financeiro aí para todo mundo está muito difícil. Está muito difícil. A situação econômica do país como um todo está ruim para a maioria das pessoas. Verdade. Né? Muito bem, Léo Carlos, você que é um amante da música, sabe que é parte da mobilização da torcida brasileira ter uma música que caracteriza cada uma das Copas, né? Isso desde 1958. Desde 58 que a cada Copa você tem uma música que é o tema daquela Copa. Tem algumas, por exemplo, que ficaram famosas e se eternizaram para além da Copa, como aquela música Pra Frente Brasil, né? Como essa música Mexe, Mexe Coração e outras que a gente poderia citar aqui. Muito bem. Qual é a música da seleção para 2018? Ninguém se lembrou disso ou eu é que estou ouvindo pouco rádio? Na realidade, não existe uma música específica esse ano para a Copa, né? Diferente do que aconteceu nas Copas anteriores. Agora, essas duas que o senhor fez a lembrança das Copas, tanto de 82 como da Copa de 86, que marcaram, elas são músicas que ficaram eternizadas e hoje nós não temos mais esse brilhantismo. Está faltando alguma coisa para que essa continuidade das canções possa ser efetivada. O porquê de não ter, eu não sei. Eu só afirmo para o senhor que esse ano não houve uma canção que pegou ou que foi designada para a Copa do Mundo. Olha, no mínimo está faltando inspiração, não é isso que você está dizendo? Não, eu acredito que não. Inspiração não. Nós temos muitas pessoas inspiradas para compor. Nós, por exemplo, aqui na nossa região, nós vimos muitos cantores fazerem músicas para a Copa. Agora faltou, de repente, foi um incentivo para essa música vingar e ser o tema da Copa. Olha aqui, pouco antes da gente entrar no ar, eu conversava ali com o Sullivan e falava sobre esse assunto, sobre esta questão, e ele me dizia, não, tem uma série de MCs aí que estão produzindo músicas, e até nós estamos fazendo aqui uma espécie de uma
uma verificação de qual é a música predileta, fazendo uma promoção que ele estava fazendo ainda há pouco aí. Por sinal, uma canção muito bela. Canção bonita, mas há uma coisa que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é que alguém produza faça a composição de uma música bonita e adequada ao tema. Sim. A outra coisa é que essa música seja assimilada, entre pelo ouvido das pessoas como a música oficial da Copa. E isso é que não está havendo. Pode haver. Eu me lembro que na Copa passada, duas coisas. Primeiro, eu conheci um compositor, que esse rapaz foi até meu aluno, fez uma música linda, linda, linda para a Copa do ano passado. A música absolutamente não repercutiu, ninguém tomou, quer dizer, pouca gente tomou conhecimento dela, exceto aqueles que ouviram a música pelas redes sociais que ele publicou. E a outra coisa, criaram uma música oficial que era cantada em inglês e tinha um trecho cantado por aquela Cláudia Leite que era uma salsa, era uma coisa assim, uma música absolutamente ridícula. Que não entra, eu digo, isso não vai entrar no ouvido da população, não vai entrar no ouvido do torcedor de jeito nenhum. Então, só vamos dizer assim, para retificar a informação, existe alguém que compôs ou que está compondo música para a Copa? Sim. Mas essas músicas, dificilmente elas tomarão conta da torcida nacional. Agora, diferentemente também do que aconteceu nas Copas passadas, né? A pergunta que fica no ar é a seguinte: 4 anos atrás, o Mundial foi aqui. Por que não foi feita uma música em português para a Copa do Mundo e nós tivemos que tirar uma tradução em inglês para a Copa e um complemento com salsa? Isso é fácil de entender, porque a FIFA tinha altos interesses econômicos em tudo. De venda de corneta até venda de camisa, a FIFA botava a mão em tudo. A FIFA estava faturando loucura aqui. O Brasil gastou muito para fazer estádio, reformar e tal, e a FIFA só faturou. E a questão da música era uma questão de faturamento, que eles queriam vender essa música, não só aqui, como vender lá fora. Então, você colocar uma música em português, lá fora ninguém vai cantar também, exceto se forem brasileiros que estão no exterior. Sim. Então, ali é porque a própria FIFA optou por um caminho que não daria certo, que era fazer uma música em inglês para os brasileiros cantarem. Ora, tenha paciência. Vocês acham que isso vai ficar assim mesmo durante todo o campeonato? Ou que na hora que começar a bola a rolar, o pessoal vai entrar no clima? Em termos da música? Em termos de entusiasmo pela Copa. O entusiasmo vai depender dos 3 primeiros jogos da seleção brasileira. Uhum. Eu acredito que se a seleção fizer essa primeira fase com vitórias, se passar para as oitavas de finais, aí eu acredito que a história muda. Agora, se não passar ou se de repente tiver resultados negativos, continua na mesma. Você acha o que, Jaime Luiz? Eu tenho esse ponto de vista também, Wagner. Isso vai depender muito dos jogos, né, que serão feitos a partir de domingo, né, quando vai fazer a estreia contra a Suíça. Na etapa de grupos. Na etapa de grupos. Agora, se houver um tropeço, talvez não, porque as seleções que vão enfrentar o Brasil, eu acho que o poder aquisitivo delas ainda não está à altura de ter uma equipe. Tudo no futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que essa primeira fase, acho que o Brasil passa fácil. Talvez não seja nem poder aquisitivo, é a questão de vamos dizer assim, de qualidade técnica para poder entender isso ou disposição de investir no esporte, esse tipo de coisa, né? Mas a Suíça, por exemplo, se ela quiser botar dinheiro num negócio desse, ela faz que nem os espanhóis e os chineses, sai comprando o que tem de melhor. A Suíça tem dinheiro para isso. Verdade. A convocação do Tite, segundo a crônica especializada, tem sido considerada razoável ou está levantando muita polêmica? Wagner, eu acho que está levantando muita polêmica, apesar dele ser um grande treinador. Isso ele provou nos times que ele comandou, né? Ele foi treinador do Grêmio, foi treinador do Inter e ultimamente teve uma passagem muito boa pelo Corinthians. Agora, seleção nós temos que... Teve uma passagem boa nas eliminatórias. Agora, não sei se isso vai se repetir aí, ele comandando o time do Brasil na Copa do Mundo, né? Eu acho que E até entrando no assunto que pertence ao Jaime aí, a pergunta, a questão de por que de 23 jogadores,
no grupo que foi a Copa, somente 3 que jogam no futebol brasileiro estarem sendo convocados para a Copa e os demais tudo no futebol europeu. Essa que fica a questão sempre da pergunta, né? Nós vamos já falar sobre os convocados. Sim. E onde parece que isso que você mencionou agora, Léo, vamos dizer assim, tem sido uma característica marcante. O número de chamados estrangeiros, né, os jogadores que jogam em times no exterior, ele é absurdamente elevado. Nós vamos já analisar esse aspecto aí. Mas eu gostaria de saber o seguinte: parece que a seleção, pelo menos na fase preparatória, Léo, acertou o passo, ou pelo menos caminha na direção certa. É isso que Jaime Luiz acabou de falar aqui. Sim. Ele fez uns bons amistosos, fez uma preparação boa e tal. Agora, isso foi exatamente depois que o Tite assumiu como técnico do grupo. Em sua opinião, o Tite é um cara estrelado, ele tem boa estrela, tem tido sorte, ou ele é uma fera mesmo, ou as duas coisas? Eu não acredito que ele tenha tido sorte. Para mim, ele é competente no que faz. É um dos melhores treinadores hoje no país e um dos melhores no mundo. Agora, junta-se o grupo que ele tem, junta-se a proposta que foi diferenciada em mudar, e essa mudança foi positiva, e eu acredito também que, não menosprezando os resultados da fase classificatória da seleção nas eliminatórias, um exemplo, o Brasil, ele classificou para o Mundial porque ele enfrentou, teoricamente, adversários mais frágeis. Diferente da Argentina e do Uruguai, que são adversários sempre perigosos. Nas eliminatórias, o Brasil foi uma coisa totalmente diferenciada com a chegada do Tite, porque pegou adversários, teoricamente, mais fracos. Não por falta de competência do Tite ou pelo grupo. Nós vamos ver a diferença agora no Mundial, se isso vai seguir. Porque nas eliminatórias, depois que o Tite assumiu, foi muito fácil. Pois é, o Tite sempre foi uma pessoa que pareceu assim, muito competente e com muito estilo. O Tite sempre pareceu uma pessoa muito elegante e muito discreta e tal. Mas ele tem sido muito criticado agora nos últimos tempos, porque ele, como entrou na onda boa, quer dizer, ele tá na crista da onda. Sim. Ele começou a fechar uma série de contratos de publicidade, o que é absolutamente compreensível. O sujeito tem que aproveitar a fase para fazer o faturamento dele. Só que ele está fazendo propaganda de tudo. Ele está fazendo propaganda de chupeta até avião a jato. Então, ele tem sido muito criticado porque ele aparece mais o Tite na televisão falando de produtos que ele está anunciando, de garoto propaganda, do que falando de futebol. Isso é uma coisa que pode expor demais. Não estou falando do aspecto financeiro, que isso é uma questão dele. Ele tem direito de vender a imagem dele do jeito que ele quiser. Mas eu digo, isso é uma coisa que pode comprometer, vamos dizer assim, expor demais a imagem dele e até, vamos dizer assim, tirar um pouco digamos, daquela aura que se criou em torno dele, de que ele é o cara sóbrio e tal. Você acha que isso pode ser prejudicial a ele? Ele tem sido muito criticado. Não vejo dessa maneira hoje, no momento, devido à Copa não ter começado ainda, né? Eu acho que isso vai levar pelo lado dos próprios resultados. O brasileiro, ele enxerga muito, de repente, a ação de um grupo diferente daquilo que se passa no contexto. O Tite hoje é o cara diferenciado. Ainda, a Copa não começou. Se a seleção for eliminada, eu acho que isso pesa. Vai pesar e ele vai ser extremamente criticado por isso. Eu me lembro, por exemplo, do Tele em 82, na Copa da Espanha, que o Tele aparecia fazendo propaganda de tudo. Era isso que o Tite está fazendo agora. E aí, quando o Brasil foi desclassificado, ele começou a ser ironizado não só naquele tempo nos falava em redes sociais, mas ele começou a ser ironizado pela imprensa esportiva, porque era um cara que cuidou mais de vender produto do que de treinar e de orientar a seleção. Teve também um outro caso também que caminhou pelo mesmo viés, que é o caso do Taffarel. Taffarel na Copa, o Taffarel, a mãe dele aparecia numa publicidade que era de um produto desse de tempero pronto, não sei exatamente qual era, e aí ela dizia, estou aqui fazendo a receita do frango a Taffarel.
No jogo seguinte, o Tafarel tomou um frango e o Brasil perdeu essa Copa. O resultado é que ele foi muito debochado também. Queimou um pouco a imagem dele, embora ele fosse um grande goleiro. Concorda aí, Jaime? Concordo, e o Wagner, inclusive a mídia, por exemplo, além dela levantar um jogador, ela pode destruir também. Talvez tenha sido o caso aí do... Todo mundo sabe, vai que é sua, Tafarel! Quer dizer, eu acho que aquilo ali... E o Tele era, tá certo, Tele. Fazia a propaganda, terminava e assim, tá certo, Tele. Tele tem razão, Tele sabe de tudo. Sabe de tudo nada, ele perdeu a Copa. O Brasil foi desclassificado, foi eliminado, melhor dizendo, foi desclassificado. Foi eliminado na Copa do Espanha e ele ficou também com esse deboche em cima dele. Tem muitas coisas que acontecem que ajuda a atrapalhar ao invés de ajudar, né? Isso. Contribui para atrapalhar, né? Em vez de ajudar. Você enche muito a bola de um certo jogador, que eu acho que aquilo ali pode gerar um ciúme no grupo, não é isso? Não, isso é um assunto que nós precisamos abordar, e vamos abordar daqui a pouco, essa coisa de jogador que entra não para formar um conjunto ou para ajudar o conjunto, mas para ser a estrela do time. É verdade. Isso também não dá certo. Eu acho que um time de futebol tem que ser uma constelação, não é isso? Uma constelação. Mas uma estrela só não. Vamos já falar disso. Eu cheguei a ler que a Rússia planejara realizar, cheguei a ler isso, a Copa de 2018, concentrando os jogos em apenas 4 cidades. Mas depois eu vi, numa notícia mais recente, que o evento seria distribuído por um número maior de cidades, como 11, parece que eram 11 cidades e 12 estádios. Ou seja, tem uma das cidades e tem 2 estádios que vão sediar jogos da Copa. Então, confirma isso para mim, Léo. São 11, são 12... Na realidade, são 12 estádios, né? Nós temos os estádios de Volgogrado, Sochi, Saransk, São Petersburgo, Samara, Rostov. E se a pronúncia sair errada aí, me perdoe, porque é russo e é complicado. Novirogod, Moscou, Kazan, Kaliningrado e também Yekaterinburgo. São as 12 cidades que nós teremos. Yekaterinburgo. Isso. Yekaterinburgo. São 12 estádios em 11 cidades, é isso? É verdade. Então me diga o seguinte: o Brasil irá jogar a primeira fase do campeonato aonde? A seleção brasileira vai jogar, nós temos aqui, daqui a pouco nós vamos informar, deixa eu localizar aqui que eu já te falo. A primeira, nós vamos jogar na Arena Rostov, vai ser no dia 17, próximo domingo, 3 horas da tarde. Depois o segundo jogo será numa sexta-feira. Isso é onde? Em Sochi? Em Sochi. A outra será em... Esse é 9 da manhã, né? Sexta-feira. Na sexta-feira será Desculpe, eu também que não falo russo, tenho dúvida se é Sochi ou se é Sochi. Eu acho que é Sochi. Eu costumo ouvir dizer Sochi. Sochi. Acho que é Sochi. Tá. Falar russo não deve ser muito fácil, não. Não. Menos para os russos. Antes de você falar o terceiro jogo do Brasil, eu vou perguntar para Wagner aqui, fugindo do script, por que as palavras russas, o R é o contrário? Não, o alfabeto deles tem caracteres diferentes. O russo tem caracteres diferentes, como o grego tem caracteres totalmente diferentes. Não é aquela letra que a gente pensa que é R, ela tem aquela bebida que tem Orloff. Orloff, tá certo. Orloff, Smirnoff, Kovac são os jogadores da Rússia. Com R é o contrário, né? Mas aquilo eles têm caracteres de alfabeto diferentes daqueles que nós usamos. Vários idiomas têm caracteres diferentes. Agora, não é que o R é o contrário, é que aquilo é uma letra, que eu não sei qual é, mas que produz esse som. Nós fica sendo Ou seja, se nós morássemos na Rússia, de repente, seríamos um pouco analfabeto para aprender isso tudo? Não, se a gente fosse para a Rússia, a gente teria dificuldade de aprender, porque o russo não é um idioma fácil. E mais, o russo não fala... Não há muita gente falando inglês, por exemplo, na Rússia. Não há, porque você pode viajar para várias partes do mundo, inclusive Japão, China, e você pode se comunicar em inglês. Na Rússia não há muita gente, inclusive nos hotéis, que falem inglês ou espanhol, né? Eu, uma ocasião, precisei fazer um telefonema para São Petersburgo. Eu tinha uma pessoa lá, eu precisava falar com ela. E liguei e tentei falar em espanhol, porque em inglês eu não falo. E não havia ninguém que conseguisse falar comigo em espanhol. Eu aí peguei um tradutor, fiz a tradução para o inglês.
Você não tentou falar em russo, não? Ah, sim, mas assim também não. Olha aqui, no sorteio para a fase de grupos, né? Nós caímos num grupo difícil ou num grupo mais fácil? Quem é que são os nossos adversários? O Wagner, eu acho até que o grupo do Brasil, não vou falar assim para você, é fácil, é razoável. Tem equipes como a Suíça, né, a Costa Rica, e a Sérvia, né, que é a antiga Iugoslávia, né? Dividida em Sérvia, Montenegro. Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina. O país foi todo dividido. Isso aí, que a Sérvia, então, é a antiga Iugoslávia. É uma parte delas, né? do território da antiga Iugoslávia. O Brasil vai enfrentar a Suíça, depois a Costa Rica, igual o Léo falou ali, e por último a Sérvia. Eu acho que esse grupo aí Quem é que é difícil nesse grupo? Acho que vai se tornar um pouco mais difícil aqui. Eu acredito que seja a própria Suíça, o primeiro time. Pode ser porque seja o primeiro, porque na verdade, talvez a Sérvia seja um time mais difícil, eu não sei. Porque a Costa Rica ontem tomou uma goleada da Bélgica. 4-1, né? Agora, eu estava até conversando com uma pessoa hoje, a pessoa falava assim, a Costa Rica está fraca? Aí eu disse, não, a Bélgica está forte. Que está forte, né? Não é que a Costa Rica esteja fraca. A Bélgica está muito forte. Inclusive, o goleiro da Costa Rica é o goleiro do Real Madrid, é o Navas. Pois é, não é, da Costa Rica. Ele é costarriquenho. Não é tão fraco assim. Não é isso? Na minha opinião, a seleção brasileira ela não terá dificuldades na primeira fase. Ela não vai ser. Não, ela não vai ganhar todo mundo de goleada. Mas ela tem uma proporção muito grande de ganhar os 3 jogos e passar em primeiro no grupo. Isso aí. Agora, vamos explicar melhor essa tabela para quem, como eu, não entende muito de Copa do Mundo. Quantas e quais são as fases, né, da tabela? De acordo com a tabela, são 7 fases. Nós temos a primeira fase, onde a seleção brasileira joga 3 partidos. Se ela ganhar, ela vai... Todos os países jogam 3 partidas? Todos a chamada fase de grupo? A fase de grupo. Todos os países jogam 3 partidos. Dali se classificam 2 equipes, 2 seleções. A primeira, que teoricamente enfrenta a segunda colocada de outro grupo, e assim sucessivamente até chegarmos às oitavas. Passando pelas oitavas, onde 16 seleções se classificam, nós vamos às quartas de finais, onde teremos 8 seleções, depois indo para a fase semifinal, 4 seleções, até chegar à decisão com 2 seleções. Então, a seleção brasileira tem 6 fases na competição, ela tem 5 fases na competição, a fase de grupos, as oitavas, as quartas, as semifinais e também a final. São 5 fases. Se ela se classificar em todas, ela faz 7 partidas durante todo o contexto da Copa. Então é o seguinte... São 5 fases de grupo. Se ela passar por todas as fases, vai fazer 7 partidas, a seleção brasileira. Verdade. E aqueles que chegarem até a final vão fazer 7 partidas. 7 partidas. Também. Agora, vamos ver o seguinte. A gente poderia dizer, só para organizar isso, para quem, não, como eu, não é muito informado sobre isso. Você tem a fase de grupos, depois você tem as oitavas de final, é outra fase. É outra fase. Depois você tem quartas de final, aí você tem semifinal, e aí você tem a final. Sim, e nessa fase inicial, se a seleção brasileira passar, já tem um cruzamento dela nas oitavas, que é com o grupo F, ela pode pegar ou Alemanha, ou México, ou Suécia, ou Coreia do Sul. Nesse grupo da Alemanha, nós temos 2 seleções que podem se classificar com facilidade, ou de repente, uma que já está praticamente certa na outra fase, que é a Alemanha, e a segunda vaga ficando entre Suécia e México. Então, a seleção, teoricamente, se ela passar, ela pega a Alemanha ou Suécia, ou Alemanha e México nas oitavas de finais. Nessa tabela que está aí, que vocês dois examinaram, qual é o grupo da morte? Rapaz, eu tenho a ligeira impressão, professor Wagner, que existe um grupo aqui que, na minha opinião, ele é o mais difícil. É o grupo da Bélgica, o grupo G. Bélgica, Tunísia, Inglaterra e Panamá. Não por Panamá e Tunísia serem adversários equiparados à Bélgica e Inglaterra. Só que a Tunísia hoje e o Panamá, elas vieram para a Copa com um time totalmente qualificado para tentar uma classificação. E Bélgica e Inglaterra são favoritos para se classificar. Então o grupo da morte, na minha opinião, é o grupo G. É o grupo G? É. Ah, tá certo. Olha aqui uma coisa. Nós vamos fazer
um rápido intervalo e depois nós vamos começar a tratar um pouco mais objetivamente dos convocados pelo Tite, né, para qualquer um dos dois comentar ou ambos comentarem à medida em que a gente for passando a lista. A gente tem aqui a lista dos convocados, vamos passando assim de forma mais ou menos objetiva. Vamos aos nossos comerciais e voltaremos já já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o comentarista e narrador esportivo Jaime Luiz de Egídio, assim como com o radialista e comentarista esportivo Léo Carlos de Egídio, sobre um tema que ambos conhecem muito bem: a Copa do Mundo de Futebol e, mais especificamente, sobre a Copa FIFA 2018, que se inicia nesta semana na Rússia. Antes do intervalo, eu havia dito que nós iríamos falar um pouco sobre a convocação feita pelo Tite para essa Copa. A minha ideia é eu ir mencionando aqui os convocados e vocês fazerem ali um rápido comentário sobre cada um deles. Vamos lá. Primeiro, goleiros. Alisson. Da Roma. Do Roma, né? Uhum. Ele nasceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas ele joga no Roma. Jogou na Internacional Internacional de Porto Alegre há muito tempo. Jogou no Internacional e hoje ele está naquela seleção de estrangeiros, né? Ele é estrangeiro. Estrangeiro porque joga em países no exterior. Fora, né? Esse vai ser o titular, o Alisson? Vai ser o titular. Sim, e que tal ele? Jaime. Léo, dos três que estão lá, eu acho que qualquer um que você, na minha opinião, colocar, acho que é a mesma coisa. Alisson, o Ederson e o Cássio. Aliás, desses três... Acho que dos três que foram convocados, qualquer um colocar, eu acho que não tem assim, muita diferença, na minha opinião. Apesar de eu não gostar muito do goleiro Cássio. Eu acho que o terceiro goleiro poderia ter sido olhado melhor aqui no Brasil, que tem. Tá, eles pegaram do Corinthians, o Cássio. Pois é, o Cássio, porque jogou muito tempo com o Tite, né? Os outros dois, um joga no Roma e o outro joga no Manchester City. É verdade. Que é na Inglaterra, né? Sim. Isso aí. Então, mas nós estamos bem de goleiro ou não? Eu tenho minhas dúvidas com relação a esses três goleiros. Será que nós vamos ter que engolir um frango a Tafarel? Quem sabe? Já tivemos goleiros melhores em outras Copas. Eu, por exemplo, nenhum dos três seriam os meus preferidos para a Copa. Não. Até vou perguntar. Nós temos goleiros bons aqui que poderiam ter sido convocados. Além do Cássio, que é do Corinthians, nós temos goleiros bons, não é isso? Esse Marcelo Groi do Grêmio, Vitor do Atlético Mineiro, e o goleiro do Flamengo também. O Diego Alves. Também. Muito bem. Vamos para os laterais. Laterais foram convocados Fagner, do Corinthians, Danilo do Manchester, sim, Marcelo do Real Madrid, sim, Felipe Luiz, que é do Atlético Madrid. Sim, a posição mais certa aí, que esta é hoje talvez um dos melhores laterais do mundo, é o Marcelo do Real Madrid. Esse é indiscutível, a convocação dele não existe. Agora, sobre o Danilo da lateral direita e o Fagner, o seu reserva imediato, na minha opinião, aqui no Brasil tem jogadores que poderiam ter sido convocados diferente desses dois. É porque o titular seria o Daniel Alves, que machucou, né, Léo? Que também era insubstituível para a posição se não tivesse machucado. É um dos melhores laterais do mundo hoje na atualidade. O Daniel. Mas Alves, como machucou, teve que ser... Foi substituído. Tá, vamos para os zagueiros. Os zagueiros são Miranda, da Internazionale, que joga muito. O Marquinhos, do PSG, do Paris Saint-Germain. O Thiago Silva, também do PSG, né? Mais quem? Jeromel, né? Pedro Jeromel, do Grêmio. Do Grêmio. Pedro Jeromel, do Grêmio. Isso. E agora? Thiago Silva, na minha opinião, não jogaria a Copa.
É porque a Copa de 14 ele chorou. Esse é aquele do choro? Chorou. Ou seja, entendi, chorão. Ele não tem equilíbrio. Aí pode ser que agora ele entre e arrebente, mas dentro de casa ele chorou. Entendi. Né? Em 14. Entendi. Porque isso, o que diz? A emoção é um direito de todo mundo. É lógico. Mas acontece que isso Mas às acho vezes... que ele não chorou de emoção, não. Ele chorou de medo. Chorou de medo. É. Sim, mas isso aí não quer dizer nada, porque naquela famosa Copa do Ronaldo Fenômeno, né? Ele parece que ele também medrou e ficou tremendo dentro do apartamento. Como é que 98, foi? Né? 98. Ficou tremendo dentro do apartamento. Aquilo uma dúvida até hoje. Né? Diz que teve uma convulsão que eu não engoli aquilo. Não, aquilo ele medrou, ele amarelou. Aquela Copa ele amarelou. E aí inventaram essa história que teve uma convulsão e tal, papapá. Aí depois, agora há pouco tempo, falaram que realmente foi comprovado que o Brasil vendeu a Copa para a França, um troço que deixa de desejar, né? Olha, eu só não acredito que o Brasil vendeu a Copa para ninguém, porque, vamos dizer assim, para o jogador, os jogadores não aceitariam isso. Sim. Agora que as comissões, agora, comissão técnica é capaz de vender isso, não tem a menor dúvida. Não, e os cabeças estão tudo presos, né? Exatamente. Eu não tenho a menor dúvida. Que uma comissão técnica seja capaz de fazer isso, eu não tenho. Cartola? Faz. Agora, acho que o jogador não aceitaria isso. Verdade. Entendeu? Agora, quem é que nós temos mais aí? O Jeromel, o Thiago Silva, o Marquinhos e o Miranda, da Internacional. Eu não convocaria o Thiago Silva pelo fator da outra Copa, na minha opinião, ele ter... Não sei, não foi o contexto que a gente esperava. A participação dele não foi boa. Não foi. Miranda e Marquinhos deveriam ser os titulares e eu convocaria para a Copa hoje, porque quando você fala em seleção, fala-se em momento. Existem 2 jogadores no Brasil hoje que estão num momento muito positivo em termos de zaga. Primeiro é o Anderson Martins, que joga no São Paulo, que era jogador do Vasco. Está numa fase sensacional. E o segundo é o Dedé, que também jogou no Vasco e hoje é do Cruzeiro. Para mim é o melhor zagueiro na atualidade, deveria ter sido convocado. Só está numa lista de espera, né? Não é eventualidade. Lista de espera, ele vai ter que esperar alguém machucar para poder entrar. Não vai tão cedo para a Copa. Os 2 são do Vasco? Foram. Eles já jogaram no Vasco. Anderson Martins hoje joga no São Paulo e o Dedé joga no Cruzeiro. Porque se jogar no Vasco, o sujeito não é nem lembrado. Porque... Sim, não, eu queria marcar bem essa posição, porque sendo o Léo um vascaíno, ele podia estar carregando um pouco na avaliação dele, entendeu? Eu queria o Dedé de volta pro Vasco hoje, eu queria o Anderson Martins de também, volta aí sim. Tá, ia reforçar o time, né, Léo? Com certeza. Agora, meio-campistas. Tem o Casimiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester, o Paulinho do Barcelona, o Fred do Donetsk, e tem o Renato Augusto do Beijing Guoan, da China. Tem o Felipe Coutinho do Barcelona e o William do Chelsea. E aí essa turma aí, como é que é? Léo, com relação aí esse Fernandinho e o Renato Augusto, eu não fui favorável à convocação nem deles. Fred, não joga nem Fred. E que esse Fred não é aquele Fred... Não é aquele da Copa passada, não. Esse Fred aí é cabeça de área que joga lá, você falou o nome do time que ele joga aí. Donetsk. Isso. Também, esses 3, na minha opinião, não seriam convocados, não. Eu acho que o Tite acertou muito na convocação do Paulinho, que é reserva no Barcelona, mas na seleção é o cara que dá um peso muito grande. E também do Felipe Coutinho, que hoje é um diferencial. Os demais, aqui no Brasil, existem jogadores muito melhores. Isso. Olha, e nós temos aqui atacantes. Vamos ver esses aqui um por um. Douglas Costa. O Douglas Costa, que joga na Juventus. Foi pra Copa porque joga na Juventus. Só por isso. Não seria um... Não teria uma qualidade que dissesse, não, esse não pode faltar, vamos levar ele. Não, ele tem até seu espaço ali na seleção hoje com o Tite, ele deu certo, ele joga uma bola, mas aqui no Brasil tem 10, 12 jogadores melhores que ele. Na mesma posição? Na mesma posição. E esse é o Douglas Costa. Isso. E o Tyson Donetsk também. Isso aí... Vai pra Copa esse ano, não vai jogar Eu acho que esse vai passear. Tyson. Que me perdoe, eu vou falar um negócio aqui, que me perdoe a Bahia. Ele jogou no Bahia. Aí, sim, mas não porque lá jogar na Bahia não possa ter direito. Sim, ele jogou em Pelotas também.
Agora, vou te contar, o cara foi jogar lá no exterior, uma coisa que eu não entendo. Se ele tivesse no Bahia, ele não seria convocado para a Copa. Não, de jeito não. Não menosprezando o Bahia, para entender o raciocínio. Para entender a lógica. Para os baianos, entenda a nossa posição. Por que o Tais foi para a Copa? Porque ele está no futebol europeu. Então tem um interesse lá de alguma coisa para que ele esteja. O cara tem que cacifar o jogador. Sim. Então, entendi. Verdade. Eu quero dizer que, de repente, o jogador que está aqui no futebol hoje, ele não é valorizado. Se, de repente, ele jogasse não só no Bahia, em qualquer clube do futebol brasileiro, de repente, ele não seria. Léo, foi o caso do Diego, jogador do Flamengo, que merecia ser convocado. reclamou com uma certa razão, porque é um grande jogador e não foi chamado pelo Tite, o Diego. Se ele estivesse jogando futebol europeu, estaria na lista. Ele era titular da seleção. Entendi perfeitamente. O Roberto Firmino, que é do Liverpool. O Jaime tem até uma opinião, ele vai dar dele ali. Eu achava que o Firmino não jogava nada. Eu equivoquei, o Firmino é um bom jogador. Já falei isso aqui no nosso programa, Léo. Eu falei assim, quem é Firmino? Mas falei no intuito de... Eu nunca tinha visto Firmino jogar. Ele jogou na decisão aí no Mundial. Aí senti que é um bom jogador e está à altura do Gabriel Jesus. E ele está no Liverpool, mas ele já jogou na Alemanha também. Também. Já jogou na Alemanha. Isso aí. Muito bem. O Gabriel Jesus do Manchester. Titular absoluto, joga muito. Joga muito. É um garoto muito novo. Né? Eu vi acho que o último amistoso que o Brasil fez foi contra a Áustria. Sim. Contra a Áustria. E ele fez um gol e parece que foi muito, muito comemorado, muito celebrado esse gol dele, né? E vi até uma declaração dele, menino novo, né? O Gabriel tem 20 anos. O Gabriel é molequinho novo. Mas tá, aliás, os grandes jogadores, eles despontam adolescentes ainda, né? Quando eles estão na adolescência. Foi o caso, por exemplo, do próprio Neymar. O Neymar começou a chamar 16 atenção anos de idade. Com 16, o Pelé... Foi o que aconteceu com o Pelé, 16 anos. 16 anos. Então, o Gabriel Jesus pode ser vamos dizer assim, pode ser uma peça importante nesse tabuleiro aí do Tite. Sim. Pode ser. Verdade. Tá. E aí chegamos finalmente à estrelíssima. A estrela da constelação, né? A estrela separada, da constelação, né? Isso. O Neymar. Neymar dispensa comentários, né? O Neymar, você pode achar que ele é boçal e é. Você pode achar que o Neymar é um boçal e ele realmente é. Mas o Neymar, você não pode deixar de reconhecer a genialidade dele. Ah, sim, isso é verdade. Jogando futebol. Sim. A opinião do Neymar, eu não quero saber. O Neymar é um idiota. Mas a genialidade dele jogando futebol... Lá dentro do campo um jogador que arrebenta, né? Eu vi um vídeo um dia desse do Neymar, adolescente, quando ele estava começando, ele fazer uma coisa para demonstrar a habilidade dele com a bola. Ele chegou numa lateral, cobrou uma lateral, mandou lá em cima, saiu correndo, foi lá na outra ponta do gol. Olha a velocidade do cara. E cabeceou pro gol. Aquilo que a gente diz de brincadeira, cobra a falta e ainda marca o gol. Bater escanteio e cabecear. Professor, tiveram 3 jogadores antes do Neymar que fizeram a diferença em suas Copas. Pelé da Copa de 58, o Jaime sabe tão melhor do que isso. Garrincha em 62, Romário em 94, pela geração distinta, né? Próxima do Pelé e do Garrincha, 58-62, Romário em 94 e o Neymar agora. O Neymar indiscutivelmente é o melhor. Você não acrescenta o Ronaldo Fenômeno nesse grupo, não? O Ronaldo foi muito fabricado pela Foi mídia. muito fabricado, né? O Galvão Bueno deu uma boa ajuda a ele, não deu, não? Vou te falar uma coisa que de repente alguns torcedores vão ficar ao contrário da opinião, não vão gostar. Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, foi muito mais jogador que o Ronaldo Fenômeno. Tinha uma habilidade também com a bola inacreditável, né? Não que o Ronaldo não tivesse sido bom, mas a imprensa, ela teve um lado que ela, sei lá, ela levantou muito. Vocês colocariam, por exemplo, o Ronaldo, só porque a gente mencionou ele aqui, no bom jogador, pode não ter sido genial, mas bom jogador, no perfil, por exemplo, de um Bebeto, um Falcão, mais ou menos nesse nível? Falcão sim, Bebeto sim. Comparado a Romário, não. Romário não. Não. Romário realmente era genial. Romário foi muito melhor do que o Ronaldo. Muito melhor que o Ronaldo Fenômeno. Não resta a menor dúvida. Apesar que tem muita gente que pode até... A gente respeita a opinião. Achar que ele foi melhor. Eu, na minha opinião... Depois de Pelé e Garrincha, para mim o terceiro melhor jogador foi Romário.
Entendi. Zico foi um grande jogador, vou lembrar aqui, Zico do Flamengo. Roberto Dinamite. Isso. Mas Romário ainda foi melhor do que... Porque há uma diferença entre o sujeito ser um bom jogador, entre ele ser um grande jogador e ser genial como jogador. E o Romário foi genial. São 3 patamares diferentes. Né? Você tem grandes jogadores. O Zico foi um grande jogador. Né? O Falcão do Roma, que acabou indo jogar no Roma, foi um grande jogador. O Bebeto foi um grande jogador. Né? Aí você pode botar nessa categoria aí, você pode colocar jogadores mais antigos, por exemplo, como um Didi, você pode colocar um Newton Santos, você pode colocar um Vavá, não é isso? Você pode colocar... Não, eu já não coloco a Amarildo aí, porque a Amarildo foi assim, uma estrela cadente. Ele subiu e desceu. O Amarildo, ele entrou na vaga do Pelé, que machucou. Mas subiu só que e ele desceu. tomou conta daquela Copa ali, ele tomou Sim, conta porque da o Pelé posição, também não parecia disposto a voltar, essa que é a verdade, né? Nós uma vez conversamos sobre Mas isso. ali ele teve o suporte de Garrincha, que fazia tudo e entregava para ele. Ele era inteligente. Garrincha sim, era genial. Garrincha sim. Isso. Agora, pergunta o seguinte, Jaime. Nessa lista que nós acabamos de ver aí, de passar por ela, não lhe parece que tem muita estrela e pouco planeta, não? Acredito que sim. A coisa está meio complicado. Então, jogadores que são obrigados a ser convocados, o Wagner, devido ao que você falou. Pode ter cash rolando aí, né? Certo, porque essas convocações, obviamente, existem... E a mídia, ela exige por causa de jogar na Europa. Eu te pergunto, mas qual a diferença de jogar? Pode ser o lado financeiro, jogar na Europa e aqui no Brasil. Mas o futebol não seria quase que o mesmo? A importância maior é o próprio futebol. Mas aí tem todo o marketing e a venda da imagem do jogador, tudo isso conta para a mídia e conta para os cartolas. Isso, não é verdade. isso? Léo, em time que tem muita estrela, às vezes não falha o conjunto, quer dizer, o Brasil já enfrentou um problema dessa natureza aí para trás, não foi? Na Copa de 70, por exemplo, o Brasil tinha... Mas o Brasil só tinha estrela e trabalhando em conjunto. É verdade. Essa que é a diferença. Aí a constelação funcionava. Funcionava. Né? Na Copa de 70 só tinha estrela. Você pega, você não tem um que você diga, esse aqui estava sobrando. Comentei com o Jaime isso hoje, antes de sairmos de casa. Pegamos uma escalação do ataque do Brasil da Copa de 62, baixando um pouco. Como é que você deixava um Zagallo numa reserva? Você deixava Pelé numa reserva? Na reserva, um Mengalvio, um Coutinho, um Dorval. Como é que o técnico escalava uma seleção? Deixa eu lhe perguntar, na Copa de 58, a formação clássica era 2-3-5, tá? Isso aí. 2-3-5, dois backs, 3 meio de campo e 5 no ataque, né? Então você tinha na linha de ataque do Brasil Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Quem é que troca um jogador desse? Não tem como. Não tem como. Impressionante, Wagner, voltando ainda em 58, quando começou o ataque do Brasil, em 58, era Joel, Mazola, Dida e o Pepe. Aí depois, no jogo contra o País de Gales, entrou Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Aí tomaram conta da posição, no terceiro jogo. Então é o seguinte... Nesse aí você não troca. E era uma constelação jogando em conjunto. Isso. A Copa de 70, a mesma coisa. Você pega, olha, era Jairzinho, Rivelino, Deus me livre. Vavá, não, veja Tostão, você... Pelé. É uma coisa louca. Para encaixar o Rivelino e o Piazza no time, para ele não ficar fora, teve que colocar o Rivelino na ponta esquerda e o Piazza, que era cabeça de área, jogar de quarto zagueiro, no lugar do Fontana, que era um grande jogador, zagueiro, na época jogava não é porque eu jogava no Vasco, não, ele era um excelente quarto zagueiro. O Leão era um bom goleiro? Ele era um bom goleiro, foi o terceiro goleiro da Copa de 70. Melhor do que o Gilmar? Não, Gilmar da Copa de 58. Melhor que o Gilmar não, mas era um grande goleiro. Interessante que entre Leão, Ado, goleiro do Corinthians, e o Félix era praticamente o terceiro goleiro. Ele foi o titular. Acabou como titular. Isso aí.
Tá. Agora só um detalhe, só para a gente fechar essa parte. Qual foi, no seu entendimento, e no seu também, Léo, o maior goleiro de todos os tempos? Você diz do mundo. Do mundo? Yashin, o Aranha Negra. Da Rússia. Da Rússia. Yashin, para mim, foi o melhor goleiro que eu já vi atuar. Pegava até pensamento encebado, né? O que batesse ele segurava. Brincadeira, jogava com aquele uniforme preto. Todo uniforme preto. Aranha Negra. O que eu vi jogar, por exemplo, eu vi 2 goleiros que eu recordo até hoje. Na Copa de 86 e 90, pela Bélgica, Predome e também Oliver Kahn na Copa de 2002. Para mim foram os melhores goleiros que já teve na história até hoje. O Oliver Kahn era da Alemanha. E hoje em dia, Léo, o melhor goleiro, na minha opinião, é o goleiro da Alemanha. Manuel Neuer. Neuer. Eu vi alguns jogos, eu vi algumas atuações, melhor dizendo, não são jogos, do Yashin, e era impressionante a maneira, parecia que ele se esticava para cobrir. O Yashin teve uma gol. passagem pelo Flamengo. Jogou no Flamengo, acho que foi na década de 60, se eu não estou equivocado. Teve mas aí já em final de carreira. Já, né? praticamente em final de carreira. Vamos ver o seguinte, diante dessa constelação toda que nós temos aí, imaginando que o conjunto consiga superar a vaidade individual, que é uma coisa que já matou o Brasil numa determinada Copa, a vaidade pessoal de algumas estrelas do time era tão grande que eles não conseguiam colaborar um com o outro, né? O sujeito quer fazer o gol, então ele não passa a bola. E às vezes o outro está melhor posicionado para fazer, para chutar e tal. Então esse é que é o problema quando há competição pela vaidade e tal. Isso aí aconteceu em 1966. O Brasil lá na Inglaterra. Tinha um timaço, foi eliminado na primeira fase. Perdeu para a Hungria e perdeu para Portugal. Então vamos lá. Quais são as chances concretas que o Brasil tem de chegar, estou falando da final, não estou falando do campeonato, de chegar a uma final? E quem seria o nosso adversário nessa final? Seu prognóstico, Léo? Para mim, o Brasil tem chance de chegar hoje à final, se passar da primeira fase, e eu acredito que vai passar, 90%. O adversário da final, 2 seleções. Eu não fiz a combinação e não sei se dá esse cruzamento. Gostaria de ver o Brasil jogar uma final contra a Argentina, e ninguém está acreditando na Argentina. Para mim, ela chega, ela vai longe. E a Bélgica, são os 2 adversários que o Brasil pega na final. É porque a raça do jogador argentino, ela é inegável, né? O argentino é raçudo, né? Para jogar futebol. Verdade. E eu tô achando que essa Copa, eu posso até estar enganado, eu acho que vai ser a Copa do Messi. Ele ainda não, com a camisa da Argentina, ele ainda não foi o Messi. Não foi o que ele é. Não foi o Messi do Barcelona. E a última chance, que é a última Copa. É verdade. O seu prognóstico, nós temos chance de chegar à final? É o que o Léo falou. Não sei se o Brasil vai cruzar com a Alemanha na próxima fase. Se não houver esse cruzamento, eu acho que pode dar Brasil e Alemanha ou com a Argentina. Também eu sou dessa opinião. Olha, e quais são as outras seleções que têm possibilidade de chegar além do Brasil? Quais são aquelas que... Essa seleção, não estou dizendo que às vezes o Brasil não entrou cheio de gás para ganhar uma Copa e perdeu? E perdeu vergonhosamente? Isso. Então é o seguinte, por isso a gente não vai dizer fulano chega... Não, quais são as outras seleções que têm potencial para chegar nessa final? São 5 seleções hoje que disparadamente devem chegar... Que o campeão vai sair delas. Vai sair delas. Primeiro, a seleção brasileira. Segundo, a Alemanha. Terceiro, a Argentina. Quarta, a Bélgica. E quinto, a Espanha. São as 5 seleções que hoje se despontam como as favoritas para chegar. Bom, então é o seguinte, a Rússia propriamente, Jaime, não tem chance nenhuma de chegar a lugar nenhum, né? A Rússia eu acredito que vai ser apesar de ser anfitriã, vai ser uma mera participante. Só isso. Isso é uma coisa interessante. Olha aqui, Léo. A gente sabe, por exemplo, a Rússia não tem chance nenhuma. Mas já aconteceu em Copas anteriores o seguinte, o país cede, foi o contrário, o Brasil caminha no contrário dessa linha de raciocínio aí. Países que não tinham tradição em futebol, que não tinham um grande time e que acabaram ganhando o campeonato realizado em seu território. O caso de Portugal, por exemplo. Portugal ganhou um campeonato que ele só tinha um jogador, que era Eusébio.
Portugal era uma zebra. Wagner, na realidade, Portugal nunca ganhou na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Não ganhou, mas ele foi para a final. Sim. Foi lá para a final. Não tinha chance nenhuma, mas se classificou. O Portugal ele teve uma passagem muito boa na Copa, foi em 66, na Inglaterra, quando tinha esse jogador. Eusébio. Era Zé Augusto, Santana, Eusébio, Coluna e Simões. Que era o ataque de Portugal. De Portugal. Chegaram, inclusive, num determinado momento, a querer comparar Eusébio com Pelé. Eusébio não podia ser comparado com Pelé. Ele era um bom jogador, estava numa fase boa. Como se diz, ele era o artilheiro da seleção portuguesa e do Benfica. Que o time de Portugal em 66, praticamente era o time do Benfica. Lá de Portugal. Quase todos os jogadores jogaram no Benfica. Porque naquela Copa de 66 porque era quem ganhou Costa Pereira, Raul, Cavém, Vicente e Hilário. Jaime Graça e Coluna, Zé Augusto, Santana, Eusébio e Simões. Era o time de Portugal que disputou lá. Tem de cabeça. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tá no cérebro, né? Tá guardado. Boa memória. Aí Sullivan vai à loucura e fala assim, não estou entendendo mais nada. Olha aqui, eu vou repetir para vocês. Não está escrito que não, Sullivan. Está escrito que não. Eu vou repetir para vocês. Quem gosta disso é Toninho do Tupi, um grande ouvinte do seu programa. Eu sei quem é o Toninho do Tupi. O maior carnavalesco da região. E Zé Camilo, nosso grande amigo. Faz aqueles bonecos e tal. Olha aqui, eu vou repetir para vocês dois uma pergunta que eu fiz para vocês há 4 anos. Quando nós conversamos sobre este mesmo tema nas vésperas da Copa do Mundo de 2014. 2014. Vamos lá. O Brasil tem chance de vencer essa Copa ou vai morrer pelo meio do caminho? Depende do que vai acontecer na primeira fase. Se a seleção classificar em primeiro e, de repente, na outra fase a Alemanha passar em segundo, tem um cruzamento Brasil e Alemanha. Aí eu acho pouco provável. Mas se a seleção classificar em primeiro, a Alemanha também em primeiro, e não houver esse cruzamento até chegar à fase semifinal e também a decisão, para mim o Brasil é sério favorito ao título este ano. Jaime. Concordo e assino o mesmo que o Léo falou. Para mim é... Pois agora eu vou lembrar para vocês dois a resposta. Naquela Copa, naquele programa, estávamos vocês dois, eu e também como participante da conversa, Dr. Reinaldo Barreto, que estava aqui. Verdade. E vocês três responderam que sim. E o Léo ainda exacerbou, porque o Léo disse... 7 vitórias. O Léo falou 7 jogos, 7 vitórias. Vai ganhar invicto. 7 jogos, 7 vitórias. E eu fui o único que, embora menos entendedor do assunto, disse, para mim o Brasil não ganha e vai ser desclassificado. Fui o único. Eu vou contra a opinião de vocês outra vez. O Brasil não ganha essa Copa de novo. Concordo plenamente, tá certo? Com você. Vamos ver, o futuro dirá. Sim. Muito bem. E assim... Wagner, apesar de não acreditar em... Como é que fala? Essas pessoas que fazem... Previsões. Predições. As previsões... Dizem que o Brasil não ganha a Copa. Não acredito nas pessoas. Estou entendendo. Mas deixa um ponto de interrogação. Eu acho que o Brasil não ganha essa Copa, mais uma vez. Mas assim, com essa conversa boa, o nosso tempo vai se esgotando. Verdade. E quase nem percebemos quando o tempo passou, como ele passou. Por esse papo aqui a gente ficaria o dia inteiro falando. 210 anos falando aqui. Olha aqui, por este motivo nós teremos de finalizar aqui o programa. Eu quero agradecer pela sua participação ao comentarista e narrador esportivo Jaime Luiz de Egídio, assim como ao radialista e comentarista esportivo Léo Carlos de Egídio, agradecendo igualmente ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Meu caríssimo Jaime Luiz, o microfone está à sua disposição para a sua despedida. Vou aproveitar ainda a despedida aqui. Eu quero convocar os torcedores para comparecerem sexta-feira agora dessa semana, 19 horas no Campo do Progresso. Nós teremos uma grande partida de futebol que é em benefício à APAI. A renda será toda da APAI. Então vamos comparecer, então levar o de se prestigiar mesmo. E comprar os ingressos que estão sendo vendidos a R$5 apenas. Não vale a pena, a causa é nobre. A causa é nobre. É porque vamos ajudar a APAI na difícil tarefa de recuperação dos portadores de necessidade. Não é isso? Especiais, tá certo. Então tá certo. Meu caro Léo Carlos. Prazer foi nosso novamente. Eu espero que... O ano passado eu errei. Eu espero esse ano acertar
Quem erra sou eu. A sua tristeza. Não, eu não fico triste não, Léo. Eu não acredito. Sim. Mas se o Brasil ganhar, eu não vou ficar triste. Não, mas o seu ponto de vista é respeitado. Não. Eu apenas não acredito. Mas se ganhar, eu vou ficar satisfeito. Eu só não vou ser atrevido, igual fui na Copa passada, em dizer que serão 7 jogos, 7 vitórias. 7 vitórias. Não acredito nesse patamar de 7 vitórias, mas confiante que se a seleção não pegar a Alemanha nas oitavas, ela pode chegar à final e quem sabe o título. Então vamos ver o seguinte. Foi um prazer dividir essa bancada com vocês dois, né, que são 2 profissionais de gabarito. E agradeço também ao radialista Alexander Sullivan, que nos proporcionou a retaguarda técnica para esta edição, e com ele é que ficarão os ouvintes após o término do programa para a finalização do show da manhã. Mas para encerrar, já que nós não temos nenhuma música, como nós conversamos durante o programa, que seja característica dessa Copa, que marque essa Copa, eu quero brindar os meus convidados e também os nossos ouvintes com uma música que eu considero belíssima, que todos nós ouviremos, aqueles que quiserem assistir à cerimônia de abertura da Copa, todos nós ouviremos esta música na cerimônia de abertura da Copa. É um dos hinos nacionais mais lindos, o hino nacional da Rússia. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.